Olá, vamos falar agora sobre produtos de matrizes nesse vídeo. Então vamos começar, na verdade, dando um passo atrás, lembrando das operações que a gente já definiu entre matrizes. Né? A gente definiu a soma de matrizes, né? Matrizes de mesmo tamanho, eu somo entrada a entrada. Tá? Esse tiquezinho assim é tipo, tranquilo, né? É o que você esperaria que fosse. O produto de uma matriz para um escalar, também você faz o produto de cada entrada como você esperaria que fosse. Então, talvez seja legítimo você pensar que para o produto de matrizes, bem, a gente deve definir o produto de matrizes do mesmo jeito, né? Vou pegar duas matrizes do mesmo tamanho e multiplicar entrada a entrada. Né? Será que é isso? Só que não é isso. Essa não é a definição de produto de matrizes. Essa é a definição, bem, esse é o produto de duas matrizes, tá? No caso, um exemplo, né? Então, essa matriz 3 por 2, multiplica essa matriz 2 por 2 e dá essa matriz 3 por 2 daqui, tá? É assim que se faz. Por que diabos, né? Por que razão? Porque cargas d'água, essa definição de produto é razoável. Bem, a gente vai ver, tá? Ao final desse vídeo deve estar claro. Então vamos lá, a gente viu que existe uma correspondência entre matrizes M por N e transformações lineares de Rn em Rm. Tá? Então a gente define as operações matriciais de forma a espelhar as respectivas operações de transformações lineares. Tá? Foi assim para a soma de matrizes. Tá? A gente definiu uma soma de matrizes que espelhasse a soma de transformações lineares. A gente definiu um múltiplo de uma matriz de forma a espelhar o múltiplo de uma transformação linear. Bem, a gente vai definir agora o produto de matrizes de forma a espelhar a composição de transformações lineares. Tá? Então, aquele produto estranho, tá, é definido do jeito que é definido para poder espelhar a composição de funções, né, composição de transformações lineares. Tá? Vamos lembrar um pouquinho, né, sobre a composição de funções. O que é a composição de duas funções? Se eu tenho uma função f que vai de x em y, tá? F vai de x em y, e tem uma função g que vai de y em z, eu posso compor essas duas funções. Tá? Eu posso pegar um x e calcular f de x, tá? E depois calcular o g do f de x. Né? O f foi do x em y, tá? Então f de x é um cara de y, eu posso aplicar g no f de x, tá? G de f de x essa função que leva x em g de f de x, é o que eu chamo de da composta de G com F, tá? ou G bola F. Tá? Muito bem, então essa G bola F fica indicada aqui, tá, por essas setas vermelhas, né, que compõem essas duas setas. Tá? Que eu apliquei F, depois apliquei G. Tá? Daqui, apliquei primeiro o F, depois o G. Daqui, eu apliquei o F, depois o G. Tá? Então, G bola F é essa função daqui que vai direto do x no z, compondo as setas. Bem, algumas propriedades de composição de funções em geral. Tá? A composição é associativa. Tá? Se eu tenho... Tanto faz eu compor f com g, tá? E compor com h o resultado dessa primeira composição, ou compor g com h primeiro e depois compor f com essa composição. Tá? Bem, a verificação é simples, tá? É só aplicar a definição, tá? E sai. Bem, e como ela é associativa, tanto faz botar o parênteses aqui ou aqui, eu posso também escrever sem parênteses nenhum, tá? Não tem nenhuma ambiguidade. Tá? A composição é associativa, mas ela não é comutativa. Tá? É fácil se convencer disso se a gente observar o seguinte: se eu tenho duas funções f e g, tá? F de x em y, g de y em z, então g bola f está bem definida. Tá? G bola f significa que eu primeiro aplico f, depois aplico g. Né? Isso está bem definido. Eu vou de x em y e depois de y em z. Se eu tentar, se fosse comutativa, se eu pudesse trocar a ordem, né? F bola g teria que fazer sentido. Tá? Só que f composta com g não faz sentido. F composto com G significa aplicar primeiro o G. Eu parto do Y, chego em Z. Bem, mas aí eu não posso aplicar o F, porque o F não parte de Z. Tá? Então,
a composição não poderia ser comutativa, porque, em geral, uma composição está bem definida, a outra nem tá bem definida. Tá? Mesmo quando, em certas situações, ambas estão bem definidas, elas podem ser diferentes. A gente vai ver exemplos. Muito bem. Aqui a gente falou de composição de funções em geral. Tá? Quando eu estou compondo funções que são transformações lineares, eu tenho algumas propriedades adicionais. Eu tenho a composição ela é distributiva em relação à soma de transformações. Tá? Então, R mais S composta com T, R composta com T mais S composta com T. Tá? E, bem, na verdade, é distributiva tanto aplicada à direita quanto à esquerda da soma. Tá? R composta com S mais T, R composta com S mais R composta com T. Então, eu tenho essas duas distributividades, a direita e a esquerda. Eu tenho essa homogeneidade com relação ao produto, a multiplicação por escalar. Tá? Então, tanto faz se eu multiplico por um escalar alfa a segunda transformação, ou a primeira transformação, ou se eu primeiro faço a composição, tá? E depois faço a multiplicação por escalar. Nota a semelhança, essa composição aqui funciona como um produto, né? Se você sei lá, por um momento esquecesse que isso aí são transformações lineares, isso aqui é composição, se você pensasse em números reais, tá? Isso aqui é a soma, isso aqui é o produto, né? Aquele pontinho de produto, tá? Teria essas mesmas propriedades. Né? Tudo bem, então a composição funciona tipo um produto. E a última propriedade muito importante é que a composição de transformações lineares é uma transformação linear. Tá? A ideia é que o que é uma transformação linear? Né? O que é a linearidade? Linearidade é preservar a soma e preservar a multiplicação por escalar. Tá? Quando eu componho duas transformações, se a primeira transformação preserva a soma, tá? E a segunda transformação também preserva a soma, então, quando eu aplico uma de seguida da outra, eu preservei a soma uma vez, depois preservei a soma de novo. Ao final da composição, a soma foi preservada. Tá? E a mesma coisa para multiplicação por escalar. Tá? Então, a composição de TLs é uma TL. Vamos ver um exemplo, tá, de uma composição de transformações lineares. A gente viu essa transformação, né, projeção sobre o eixo X. Tá? O que é a projeção? Qual é a projeção sobre o eixo X, né, em R2, essa transformação que pega um vetor XY e descarta o Y. Né? Só mantém a parte horizontal do vetor. Tá? Leva XY em X0. Tá? É a sombra do vetor azul. Tá? Quando o Sol está a pino aqui, tá? Os raios do Sol vêm na direção vertical, a sombra de V é P de V, leva XY em X0. A reflexão através da reta y igual a x, eu coloco um espelho aqui, nessa bissetriz do primeiro quadrante. O que acontece é que eu troco o papel de x com y. Né? Esse espelho aqui vai espelhar o eixo x em cima do eixo y, o eixo y em cima do eixo x. Tá? Então eu troco x com y, r de xy é yx. Então como é que fica a composição de P com R e de R com P? Tá? A P composta com R, tá? Por definição, é P de R de XY. Aqui falta uma vírgula. Tá? Quem que é R de XY é YX. Tá? Então, isso aqui é P de YX. Mas P de alguém, quer dizer, P de um par, é a primeira entrada, vírgula 0. Tá? Então, P de YX é Y0. Tá? Então, PR de XY é Y0. Por outro lado, quem é R composta com P aplicado de XY? R composta com P aplicado de XY é R de P de XY. Aqui de novo faltou uma vírgula entre o X e o Y. Mas quem é P de XY? X0. Quem é R de X0? R troca as entradas do vetor, R de X0 é 0x. Tá? Então, tá aqui dois exemplos de composição e esses dois exemplos ilustram a não comutatividade do produto de matrizes. Certo? Ou da composição de funções. Tá? Essas P composta com R está bem definida, R composta com P está bem definida, mas são duas transformações lineares diferentes. Muito bem. Finalmente, estamos em condições de falar do produto de matrizes.
Tá? A gente quer definir um produto de matriz que espelhe a composição de transformações lineares. Tá? No seguinte sentido, né? Se eu pegar duas transformações lineares S e R, tá? Que fazem sentido compor, tá? Então o R vai de Rn em Rm, tá? E o S de Rm em Rp. Então eu posso aplicar o R, tá? E aplicar o S no resultado da aplicação do R, né? Eu aplico primeiro o R, depois o S. S composta com R faz sentido. Tá? Muito bem, então eu tenho duas matrizes, duas transformações lineares SR, tá? Que eu posso compor, S composto com R. Eu vou querer então definir o produto de matrizes de forma que a matriz associada com S multiplicada pela matriz associada com R dê uma matriz que é a matriz associada com a composição de SR. Tá? Em outras palavras, se eu chamar de A a matriz associada com a transformação R e chamar de B a matriz associada com a transformação S, tá? Então aqui eu tenho, né, B vezes A, e aqui é S, tá? Se B é a matriz associada com a transformação S, então S é a transformação associada com a matriz B. Tá? S é TB e R é TA. Tá? Então, em outras palavras, eu quero que para qualquer matriz A, M por N, tá? A é a matriz associada com R, R vai de Rn em Rm, A é uma matriz M por N, B é a matriz associada com S, tá? S vai de Rm em Rp, é uma matriz P por M. Então, para toda matriz A, M por N, matriz B, P por M, tá? Eu vou definir o produto de matrizes, tá? O produto BA, como sendo a matriz associada com a composição das transformações associadas com B e com A. Tá? Nota o seguinte, S composta com R eu aplico primeiro o R, tá? E depois o S. Então eu vou de Rn em Rp, né? Passando por Rm, né? Rn, Rm, Rm, Rp. Tá? Então S composta com R vai de Rn em Rp. Tá? Então BA, tá? BA é igual a essa matriz daqui, que é essa matriz daqui, tá? É a matriz associada com essa composição. Tá? Essa composição é uma transformação de Rn em Rp, então essa matriz aqui é uma matriz P por N. Tá? Então isso explica quando é que eu posso multiplicar matrizes, né? Qual é a condição no número de linhas, no número de colunas. Tá? Faz sentido fazer um produto de B por A, tá? Quando A é M por N, A é uma matriz M por N, e B é uma matriz P por M. Tá? Se eu multiplicar uma matriz P por M por uma matriz A M por N, tá? Isso faz sentido e o resultado é uma matriz BA P por N. Tá? Então a condição para eu poder multiplicar B por A é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Esse M e esse M aqui tem que bater. Tá? O número de colunas da primeira, o número de linhas da segunda tem que ser igual. E em sendo iguais esses dois números, o resultado BA é P por N. Quer dizer, o resultado tem tantas linhas quanto a primeira matriz, tá? Aqui é P, aqui é P, e tem tantas colunas quanto a segunda matriz. Aqui é N, aqui é N. Muito bem. Então, quando eu tenho matrizes, tá, com essa compatibilidade aqui, eu posso multiplicá-las. Tá? A pergunta agora é como é que eu faço a conta? Tá? Como é que eu multiplico duas matrizes? Tá? Bem, então, de novo, eu vou responder essa pergunta coluna a coluna. Tá? Qual é a jésima coluna do produto de B por A? A jésima coluna do produto de B por A, tá? Eu obtenho aplicando, multiplicando a matriz por EJ. Tá? Porque a matriz vezes vetor é uma combinação linear das colunas da matriz. Tá? E se eu multiplico pelo vetor 0, 0, 1, 0, 0, 0, eu vou estar pegando uma vez a jésima coluna de BA e 0 vezes as outras. Tá? Então, isso aqui extrai a jésima coluna de BA. Muito bem, mas eu justamente quero, tá? Eu definir o produto de BA, tá? Como sendo
a matriz associada com a composição das transformações associadas com B e com A. Tá? Então, BA aplicado em EJ vai ser a composição de TB da matriz associada, da transformação associada com B e a transformação associada com A aplicada em EJ. Tá? Mas, bem, a composição das transformações eu aplico primeiro a transformação mais da direita e depois a transformação mais da esquerda. Né? Isso é TB de TA de EJ. Bem, mas TA de EJ é A vezes EJ. E A vezes EJ é a J-ésima coluna de A. E, finalmente, TB de um vetor é B vezes o vetor. Tá? Então, conclusão. Qual é a J-ésima coluna do produto BA? A J-ésima coluna do produto BA é B vezes a J-ésima coluna de A. Tá? Então, a matriz BA é essa matriz que eu obtenho assim, tá? Multiplicando por B cada uma das colunas de A. Vamos fazer um exemplo. Tá? Essa matriz aqui é 3 por 2, essa é 2 por 2. Então faz sentido multiplicar. Né? O número de colunas dessa matriz e o número de linhas da segunda matriz batem. Então faz sentido multiplicar. E o resultado vai ter tantas linhas quanto a primeira matriz, tantas colunas quanto a segunda matriz. O resultado vai ser 3 por 2 também. Bem, e como é que eu faço a conta? Está aqui. Eu vou pegar a primeira matriz vezes a primeira coluna. Isso aqui vai ser a primeira coluna do resultado. A primeira matriz vezes a segunda coluna vai ser a segunda coluna do resultado. Tá bom, agora lembrando, esse produto matriz-matriz recaiu em produtos matriz-vetor, que a gente calcula fazendo combinação linear das colunas da matriz com pesos dados pelas entradas de vetor. Tá? Então, 6 vezes a primeira coluna, mais 8 vezes a segunda coluna, isso aqui é a primeira coluna do resultado, a segunda coluna do resultado é 7 vezes essa coluna, mais 9 vezes essa. Então, pronto. Tá? Tá aqui a conta. Na verdade, então, essa é a nossa definição de produto matriz-vetor, matriz-matriz, tá? Só que a gente vai ver que tem outras maneiras de interpretar esse resultado. Tá? Então, tem 3 maneiras. Então, vamos lá. Tenho uma matriz B, P por M, matriz A, M por N, de forma que faz sentido calcular o produto B vezes A e esse produto é P por N. Tá? Então, está aqui de maneira esquemática. Tá? Essa aqui é a matriz B, essa aqui é a matriz A, e essa aqui é a matriz C igual a B vezes A. Tá? Então, A é B, quer dizer, essa aqui é a matriz B, essa aqui é a matriz A, essa aqui é C que é igual a B vezes A. A matriz B é P por M. Né? A matriz A é M por N. Tá? E o resultado é P por M. Então, a definição é a J-ésima coluna do produto é o produto da primeira matriz pela J-ésima coluna da segunda matriz. Tá? Mas o produto matriz vetor é uma combinação linear das colunas da matriz com pesos dados pelas entradas do vetor. Então, essa coluninha preta é uma combinação linear das coluninhas coloridas com os pesos, né, das respectivas cores. A J-ésima coluna é uma combinação linear das colunas da primeira matriz com pesos dados pelas entradas da J-ésima coluna da segunda matriz. Tá certo, mas isso aqui vale para a J-ésima coluna inteira. Em particular, isso vale para a iésima entrada da J-ésima coluna. Tá? Essa coluna inteira é a combinação linear dessas colunas todas com esses pesos. Em particular, a iésima entrada dessa coluna é uma combinação linear das iésimas entradas das diversas colunas com esses pesos. Tá? Então, em particular, essa entrada aqui, IJ, tá? Essa entrada IJ é o produto escalar dessa linha, da iésima linha da primeira, pela J-ésima coluna da segunda. Tá? Então, assim, a primeira maneira de interpretar era o produto matriz-matriz, era isso. Tá? Cada coluna é uma combinação linear das colunas da primeira matriz, tá? Usando como pesos as entradas da coluna correspondente da segunda matriz. A segunda maneira de interpretar é entrada-entrada. Uma entrada do resultado é um produto escalar. Tá? Aí eu pego a iésima linha da primeira coluna e a J-ésima coluna da segunda coluna
para fazer o produto escalar e calcular a entrada EJ. Muito bem, isso vale para a entrada EJ, mas então, se eu olhar, vale para todas. Se eu olhar para os outros J's, tá? Quer dizer, nessa mesma linha aí, se eu olhar para os outros J's, tá? A J'ésima entrada da esma linha vai ser uma combinação linear tá? Essa linha toda, tá? Essa entrada é uma combinação essa entrada aqui é uma combinação linear essa entrada aqui é o produto escalar desta linha por essa coluna, tá? Então eu estou combinando estas entradas aqui com esses pesos, tá? Mas se eu pegar aqui a entrada do lado, tá? Eu vou estar combinando com esses pesos o cara aqui do lado, tá? Então se eu olhar para essa linha inteira, tá? Essa linha preta inteira é a combinação linear dessas linhas coloridas inteiras com esses pesos, tá? Então essa é a terceira interpretação do produto matriz-matriz, tá? A iésima linha dessa matriz é uma combinação linear das linhas da segunda matriz, tá? Usando como coeficientes os coeficientes da linha correspondente da primeira matriz. Bem, vamos ver um exemplo numérico disso, tá? Vamos calcular aquele mesmo produto que a gente calculou antes, tá? Aquele mesmo exemplo, tá? Pensando por coluna, tá? Então cada coluna do resultado, tá? Cada coluna do resultado é uma combinação linear das colunas da primeira matriz, tá? Usando como coeficientes as entradas da coluna correspondente da segunda matriz. Vamos ver, em particular, vamos olhar aqui vamos calcular a segunda coluna do resultado. A segunda coluna do resultado é uma combinação linear das colunas da primeira matriz combinadas com os coeficientes da segunda coluna da segunda matriz, tá? Então, 7 vezes a primeira coluna, mais 9 vezes a segunda coluna, essa conta aqui, dessa coluna daqui. A outra maneira de pensar é por entrada, tá? Então, a entrada IJ, uma entrada aqui do resultado, é o produto escalar da linha correspondente da primeira matriz pela coluna correspondente da segunda matriz. Tá? Então, para escalar essa entrada daqui, eu pego a linha correspondente da primeira matriz, a coluna correspondente da segunda matriz, e faço o produto escalar, tá? Dessa linha por essa coluna, desse 41 daqui. A terceira maneira de pensar é por linha, tá? Então, cada linha do resultado é uma combinação linear das linhas da segunda matriz, usando como coeficientes as entradas da linha correspondente da primeira matriz. Então, em particular, para a segunda linha, eu pego a segunda linha da primeira matriz, tá? Pego os coeficientes da segunda linha da primeira matriz e uso eles para combinar as linhas da segunda matriz. Tá? Então, 2 vezes 6, 7, mais 3 vezes 8, 9. Tá? Essa conta aqui vai me dar esta linha do resultado. Tá? Essas são as três maneiras de pensar o produto de matrizes. Bem, então esse produto de matrizes tem as seguintes propriedades. Tá? O produto de matrizes ele é associativo. Tá? Então, se eu tenho matrizes A, B e C que faz sentido multiplicar, tá? Tem aquela compatibilidade entre linhas de uma matriz, colunas de uma matriz e linhas da próxima. Então, tanto faz eu calcular primeiro AB e depois multiplicar por C, ou primeiro calcular BC e depois multiplicar a esquerda por A. Bem, e aí eu posso omitir os parênteses, né, e escrever simplesmente ABC. Bem, eu tenho essa homogeneidade com relação ao produto por escalar, tá? Tanto faz multiplicar por alfa a primeira matriz, ou a segunda matriz, ou o resultado. Tá? Então, posso omitir os parênteses. Eu tenho a distributividade com relação à soma, tá? A vezes B mais C igual a B mais AC, e A mais B vezes C igual a C mais BC. A gente repara que não tem uma surpresa aqui, essas propriedades espelham as propriedades da composição de transformações lineares, né? Como não podia deixar de ser. Bem,
Também, como não podia deixar de ser, a composição de funções não é comutativa, o produto de matrizes não é comutativo. Uma outra não propriedade é o seguinte, que eu posso ter, diferente dos números reais, né, quando eu tenho o produto de dois números reais é zero, um dos dois tem que ser zero, pelo menos. Isso não vale com matrizes, tá? O produto de duas matrizes pode ser a matriz nula, sem que nenhuma das duas seja uma matriz nula. Tá? Por exemplo, tá aqui, eu tenho essa matriz 1 por 2, essa matriz 2 por 1, o resultado o produto é essa matrizinha 1 por 1. Tá? Que é 0 vezes 2 mais 1 vezes 0 é 0. Tá? Então, nenhum dos fatores é nulo, tá? Mas o produto é nulo. Tá? E, finalmente, eu tenho essa propriedade aqui, que a transposta do produto é o produto das transpostas na ordem reversa. Bem, isso é uma conta, uma brincadeira com índices, né? Vamos mostrar isso. Vamos olhar para a entrada IJ, tá, da transposta do produto AB. A entrada IJ de uma matriz, da transposta de uma matriz é a entrada JI da matriz. Tá? Então, a entrada IJ de AB transposta é a entrada JI de AB. Bem, mas qual é a entrada JI de um produto? É o produto escalar da jésima linha da primeira matriz pela iésima coluna da segunda matriz. Tá? Então, jésima linha da primeira matriz, iésima coluna da segunda matriz, tá? E eu percorro, tá? Esse K aqui, percorre todas as colunas da primeira matriz, todas as linhas da segunda. Mas, muito bem, BKI eu posso escrever como entrada IK de B transposto. E BJK eu posso escrever como entrada KJ de A transposto. Então, eu tenho aqui... agora, isso aqui eu reconheço, quer dizer, eu tenho... eu botei o B... Isso aqui são dois escalares, né? Eu posso trocar a ordem, né? Eu botei BKI vezes AJK. Tá? Mas agora eu reconheço, isso aqui são as entradas da Késima linha de B transposto. Isso aqui são as entradas da Jésima coluna de A transposto. É o produto escalar da iésima linha de B transposto pela Jésima coluna de A transposto é a entrada IJ de B transposto A transposto. Bem, como isso vale para todo IJ, eu concluo que a transposta de AB é B transposta A transposto. Bem, sobre o produto de matrizes, é isso que a gente queria falar por hoje.